Toca aí, investidor, beleza? Meu nome é Matheus e hoje vou estar compartilhando com vocês aqui minha visão do Bitcoin. Bem, no sábado passado eu compartilhei lá com o pessoal da Belo Trade 9 motivos para esse vídeo aqui, né? 9 motivos para o Bitcoin segurar no suporte dos US$ 25.000. E nesse vídeo eu trouxe a atualização aí das faixas que a gente estava de olho para possíveis compras, tanto para possíveis vendas, em especial para possíveis compras, né? Já que a gente está diante aí de um grande suporte, que é o suporte dos US$ 25.000. Hoje vou estar atualizando aí essas faixas de possíveis compras e possíveis vendas no Bitcoin, além de vamos estar compartilhando também como é que anda aí a análise desse sentimento e as ordens no book da Binance Futures. Então, bora lá. Antes de começarmos, eu quero lembrar aqui minha visão para vocês do Bitcoin, para quem não sabe ainda. Em prazos maiores, eu fortemente acredito que temos aqui um fundo global, ou seja, um fundo que muito dificilmente vamos perder. Basicamente, em outras palavras, o fundo do bear market. E por que falo isso? Devido aos grandes volumes, tá? Tendências se iniciam e finalizam com altos volumes. Então a gente tem basicamente aqui os maiores volumes da história, mostrando muita negociação nessa região deixada para trás, ou seja, acumulação, pessoas vendendo no pior local possível. E esse volume aqui, um volume, eu caracterizo como um volume de tendência, né? Eu enxergo como um volume de início de tendência. Ah, e o início de tendência no prazo maior. Por isso, acredito que eventualmente a maior probabilidade é que a gente continue subindo, seja a partir daqui onde a gente está, ou após uma correção. Beleza? Então, para um prazo maior, essa é a minha visão do Bitcoin. Agora vamos para um prazo menor. Chegando aqui agora pro 4 horas, tá? Nesse momento, eu enxergo aqui um possível range sendo formado no Bitcoin. E, na maioria do tempo, a gente anda em ranges laterais. É uma faixa de preço onde o preço fica lateralizando, buscando topos e fundos iguais, né? Eu acho que a gente pode trazer um exemplo aqui desse range formado aqui acima. Foi o mesmo exemplo que eu usei lá no vídeo anterior, lá da Belo 3. E qual a minha estratégia para operar dentro do range? Basicamente, a gente quer comprar um terço abaixo, em especial nas faixas de captação de liquidez. Acho que a gente pode usar esse exemplo aqui, ó, aqui acima. Nas captação de liquidez, abaixo dos fundos. Nossa, aqui deu uma boa compra lá dentro da Belo Trade, acho que foi esse fundo aqui. E está vendendo um terço acima, especial nas faixas de captação de liquidez, né, onde as pessoas estão sendo estopadas e liquidadas, é o ponto onde a gente quer entrar. Então, vindo aqui fazer a leitura desse range, no momento eu vejo a gente no ponto de controle do range. O ponto de controle basicamente é a faixa que teve mais negociação, em outras palavras, o preço médio da galera que está negociando dentro desse range. Tem uma frase muito simples do mercado que temos que interpretar de forma literal. No mercado a gente tem que comprar na baixa e vender na alta. Então eu não quero comprar no meio do range, tá? Basicamente eu quero estar comprando aqui um terço abaixo do range, né? E tá vendendo um terço acima. Então a faixa que eu tô de olho para comprar no Bitcoin aqui, olhando no 4 horas, é basicamente esse nível aqui, tá? O primeiro nível que eu tô de olho para uma compra é 0,68 dessa onda impulsiva, em confluência com nível de stop lojante. Repare que a gente tem um fundo formado aqui atrás, nos 25.743, arredondando. Então, acredito que tenha liquidez nessa região, além de ser um terço abaixo. Por isso, é um ponto aí onde eu fico atento para uma possível compra. Eu vou além, tá? Eu vou estender esse nível de buy zone aqui até o 0,7. Porque eu vejo que esse nível aqui 0,7 foi o nível que foi respeitado aqui anteriormente como suporte, suporte, suporte. Pode ser que venha atuar novamente como suporte. Um ponto muito positivo aqui que a gente tem para essa região é que aqui atrás a gente teve um falso rompimento para baixo com muito volume, ou seja, muita negociação. Pessoas ficaram presas aqui, venderam errado no pior ponto possível. Ou seja, se o preço vier aqui um terço abaixo do range, uma região que já existe demanda, né, nesse grande suporte de 25, uma região que já existe demanda, e se a gente chega lá, muito provavelmente a gente vai ter pessoas que venderam errado nessa região aqui, que estão vendidas, tentando sair no 0 a 0 ou com o lucrinho, e contrato de short que é fechado é uma compra, então elas tendem a segurar essa região empurrando o preço para cima. Logo, a gente tem ótimas confluências para uma compra nessa região, tá? Mas vou comprar lá, já tenho ordens? Não, eu não trabalho dessa maneira. Eu preciso que o preço chegue na região que a gente está de olho para comprar e de gatilhos, pela análise, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento.
beleza? Então, esse é o primeiro nível que eu fico de olho para comprar. Se a gente não tiver gatilho dentro dessa região, o próximo nível que eu vou estar de olho é aqui, bem ali abaixo do range, até o nível de stop loss hunt abaixo desse fundo aqui dos 24.930 aí, arredondando, beleza? Então, são os próximos dois níveis que fico de olho para estar comprando. Sim, enxergo esse nível do ponto de controle como suporte, mas eu não vejo boa relação risco-retorno para a gente estar comprando aí no meio dessa confusão, pagando o preço que todo mundo está pagando, né? A gente quer pagar mais barato. Beleza? Então, compartilhando aí com vocês as faixas que estão de olho para possíveis compras. Agora vamos dar comentando aí as faixas para possíveis vendas. Bem, traçando aqui um VPVR do topo até o fundo desse movimento aqui de baixo, a gente observa que esse nível dos 26.554 foi o nível que a gente teve mais negociação até agora, tá nessa pernada de baixo. Logo, é um nível de resistência, mas eu não vejo aqui esse nível como um nível tão interessante para a gente vender, porque eu quero estar vendendo o mais alto do range possível, tá? Em especial nas faixas de captação de liquidez. É assim que eu opero dentro de um range. Mas eu deixo aqui marcado que é um ponto que eu vou estar atento nessa região. Se eu for vender esse nível, só se a gente apresentar um gatilho bem relevante, beleza? Uma grande compra, mercado aqui, algo do tipo. Baita queda no open interest, mas enfim. Mas o ponto mesmo que eu fico mais atento para vender é se a gente fazer essa retração dessa pernada por completo, subindo, e atingirmos aqui próximo do 618 mais nível de stop loss hunt, tá? A gente observa que tem dois topos formados aqui acima, logo existe liquidez nessa região. Então, se a gente vir aqui acima e tivermos essa confluência de 0,68 e a gente identificar bons gatilhos nessa região, possíveis short, beleza? Então, esses são os níveis mais próximos aí que eu estou de olho para possíveis operações no Bitcoin. E como é um range, claro, não dá para deixar de mencionar o topo do range, a faixa de captação de liquidez aqui por cima, beleza? É um nível também que a gente fica de olho para estar shortando. Então, esses são os próximos níveis que estou de olho para fazer aí operações no Bitcoin. Eu estava comentando hoje cedo com o pessoal dentro do escritório da Belo Trade que esses níveis aqui abaixo podem dar ótimas compras com uma ótima relação risco-retorno para a gente, tá? Além de ser um fundo de range, onde é uma faixa por si só dá uma boa relação risco-retorno, é também um suporte no semanal. Então, se a gente tiver um bounce relevante daqui, para pelo menos ir no topo desse range aqui, a gente já pode ter uma relação risco-retorno absurda, né? Trabalhando com stop curto, tentando pegar algo final aqui no topo desse range. Imagina se a gente chega aqui com um sentimento positivo, price action legal. Nossa, poderia levar a gente até em níveis mais altos. Então, sem dúvidas, uma retração aqui nesses níveis pode dar ótimas compras para a gente. Esses níveis foram basicamente os níveis que eu compartilhei com o pessoal lá no canal da Belo Trade na semana passada, mas eu quero também trazer a seguinte informação. Eu costumo dizer que o volume dá dica de conforto é uma tendência, né? Até por isso a gente estava discutindo os volumes ali no início do vídeo para o prazo do semanal. E basicamente o que eu observo aqui é a gente vem retraindo com baixos volumes, ou seja, me parece que esta pernada aqui é uma tendência fraca, que eventualmente deve encontrar fundo nessas regiões e voltar a subir. Se a gente tivesse caindo com muitos volumes, seria um indício que a gente teria grande chance de, no mínimo, ir lá no fundo do range, tá? Para quem sabe, perder esse papo. Então, essa é a minha visão do Bitcoin por enquanto. Acredito que não vamos perder com grande facilidade esse suporte dos $25.000 arredondando e que são maiores as chances da gente segurar. Então, vamos ficar bem atento aí nessas regiões mencionadas abaixo para estar buscando compra. Atualizando aí rapidamente a análise de sentimento, a gente vê um sentimento aqui bastante neutro no Bitcoin. Acho que não tem muita coisa para a gente comentar por aqui. O CVD está basicamente seguindo o preço. O long short rate talvez levemente mais bearish, né? Subiu aqui atrás com o open interest e aqui está querendo subir novamente, mas bem de leve, pouca informação. E o order book, esse aqui da Binance Futures, a gente vê um book mais carregado na parte compradora, né? Tem algumas ordens aqui abaixo, confluindo um pouco ali com as regiões que a gente está de olho. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Essa é a minha visão do Bitcoin. Se você tiver algo a acrescentar ou discorda de alguma visão minha aqui, deixa aí nos comentários e se inscreve nesse canal para essa comunidade crescer bastante, né? Estamos começando agora aí esse canal. Então, agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.